A presença do mestre em Ouida. O sol lançava um brilho dourado sobre a praia de Ouida. O mar parecia sussurrar histórias antigas, histórias de dor, de despedidas forçadas, de promessas não cumpridas. Ali, diante da imponente porta do não-retorno, turistas tiravam fotos, moradores caminhavam, vendedores ofereciam suas mercadorias. Mas, de repente, o ambiente mudou. Uma presença indescritível tomou conta do lugar. O ar parecia mais puro, o tempo desacelerava, e então ele apareceu. Jesus caminhava suavemente na areia, seus pés não deixavam marcas, mas seu olhar deixava uma marca eterna em cada coração. Ele parou diante do grande monumento e, com uma voz cheia de amor e verdade, disse: Benim, eu te conheço. Eu estive aqui quando teus filhos foram levados em correntes. Eu ouvi seus gritos, suas orações, seus últimos suspiros antes de atravessar o oceano. Eu estava com eles no porão dos navios. Eu enxuguei suas lágrimas. E digo-vos hoje, eu nunca os abandonei. Os presentes se entreolharam. Muitos sentiram um arrepio percorrer o corpo. Mas eu também vi quando vocês se curvaram a deuses estranhos, quando buscaram força em espíritos que não trazem vida, quando trocaram a verdade pelo engano. O passado deixou cicatrizes, mas o que os prende hoje não são mais correntes visíveis. São correntes espirituais. Alguns baixaram a cabeça. Sabiam do que ele falava. Ouida não era apenas um local histórico, era também um centro de cultos e tradições espirituais que atravessaram séculos. Jesus então estendeu as mãos e declarou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Benim, eu vim para libertar você. E agora todos aguardavam. O que ele diria a seguir? O vento soprou forte sobre a costa de Ouida, como se até a natureza reagisse às palavras de Jesus. O povo ao redor sentia um peso no coração. As palavras dele não eram apenas uma lembrança do passado, mas uma revelação do presente. Jesus então caminhou lentamente ao redor da porta do não-retorno, tocando as marcas no monumento com os dedos. Sua voz ressoou com firmeza. Benim, olhe para a tua história. Durante séculos foste um centro de comércio de almas. Enquanto alguns enriqueciam, muitos eram arrancados de suas famílias. Eu vi quando teus próprios reis e governantes entregaram seus irmãos em troca de armas, riquezas e favores. Vi quando a ganância falou mais alto que o amor. Os mais velhos na multidão suspiraram. Era uma verdade que muitos preferiam esquecer. Mas mesmo após o fim do tráfico de escravos, outro domínio permaneceu. Vi quando as correntes físicas caíram, mas as espirituais permaneceram. Muitos de teus filhos ainda servem a deuses estranhos, sacrificam aos espíritos dos antepassados, buscam orientação nas trevas e não na luz. Benim, até quando andarás por caminhos que não trazem vida? Jesus olhou para um grupo de sacerdotes vodú que estavam presentes. Seus rostos eram impassíveis, mas por dentro, seus corações estavam inquietos. Ele não os olhava com condenação, mas com amor, um amor que queria libertá-los. Muitos dizem que seguem tradições antigas que mantêm o legado dos antepassados. Mas eu pergunto, o que há nas trevas que pode trazer vida? Podem os mortos dar esperança aos vivos? Pode a escravidão espiritual trazer liberdade? Houve um silêncio profundo. Era um confronto direto, mas necessário. Jesus então olhou para um grupo de jovens. Eles representavam a nova geração, aqueles que buscavam um futuro diferente. Vejo entre vocês aqueles que tentam romper com o passado. Muitos de vocês buscam conhecimento, desejam prosperidade, querem um Benim novo. Mas digo-vos, não há verdadeira mudança sem transformação do coração. Não há progresso sem justiça. Não há futuro sem a verdade. Ele apontou para o solo, onde os pés dos presentes estavam firmes. Se a raiz estiver podre, o fruto será amargo. Se a fundação for fraca, a casa cairá. Se Benim continuar dividida entre luz e trevas, continuará perdida. Hoje eu coloco diante de vocês um novo caminho, mas estarão dispostos a segui-lo. Os olhos do povo estavam fixos nele. Muitos nunca haviam sentido algo tão poderoso antes. Ele havia falado verdades duras, mas ao mesmo tempo havia esperança em suas palavras. Algo dentro deles dizia que ele ainda não havia terminado. O que ele ofereceria a seguir? O sol já começava a se pôr sobre Ouida, tingindo o céu com tons de laranja e vermelho. A multidão estava imóvel, sentindo o peso das palavras de Jesus. Ele havia exposto as feridas da nação, mas seu olhar não era de condenação, era de esperança. Jesus então caminhou até a beira do mar. As ondas quebravam suavemente na areia, trazendo consigo um som que parecia ecoar através do tempo. Ele se virou para o povo e falou: Benim,
A escravidão não começou quando colocaram correntes de ferro nos teus filhos. Ela começou quando colocaram correntes em seus corações. E hoje essas correntes ainda estão aí. Os mais velhos assentiram lentamente. Os jovens olhavam para ele com curiosidade e inquietação. Muitos de vocês desejam um Benim próspero, justo e forte. Mas como pode uma nação prosperar se continua dividida entre luz e trevas? Como pode haver justiça quando a verdade é negociada? Como pode haver força quando o coração está em guerra consigo mesmo? Ele apontou para a porta do não retorno, que se erguia como um memorial do passado. Vocês chamam este lugar de a porta do não retorno, porque daqui partiram aqueles que nunca mais voltaram. Mas eu digo a vocês, comigo toda porta pode ser reaberta. Comigo não há destino selado, não há escravidão que não possa ser quebrada, não há história que não possa ser resgatada. Os olhos do povo se encheram de espanto. O que ele queria dizer? Jesus então olhou para o horizonte e declarou: Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Não há outro caminho para a verdadeira liberdade. As tradições dos teus antepassados não podem salvar vocês. Os espíritos dos mortos não podem trazer vida. Os governantes não podem mudar corações. Somente eu posso transformar Benim. Somente eu sou o caminho, a verdade e a vida. O silêncio era absoluto. Cada palavra dele penetrava fundo, como uma espada cortando entre a verdade e a mentira. Então ele caminhou a um grupo de crianças e sorriu. O futuro desta nação não está nas riquezas que vocês acumulam, nem nos pactos que fazem com os poderosos. O futuro está nas mãos dos pequeninos, naqueles que têm um coração puro. Se quiserem ver um novo Benim, então tornem-se como estas crianças, humildes, ensináveis e cheios de fé. Os líderes da cidade estavam inquietos. Alguns tinham o desejo de rejeitá-lo, mas outros estavam profundamente tocados. Jesus então ergueu a mão e proclamou: Benim, hoje é o dia da decisão. Permanecerás em tuas velhas correntes ou abrirás teu coração para a verdade? O povo sabia que a última palavra ainda não havia sido dita. O chamado final estava por vir. O sol agora tocava o horizonte, e uma luz dourada banhava Ouida. O mar parecia mais sereno, como se até as águas aguardassem a última palavra do Mestre. O povo estava em silêncio, absorvendo cada momento. Jesus olhou para todos com um misto de ternura e autoridade. Sua voz ecoou com um peso que ninguém podia ignorar. Benim, eu ainda estou batendo à tua porta. Não endureças o teu coração. Muitos de vocês têm sentido um vazio que nada preenche. Têm buscado respostas nos espíritos dos antigos, têm depositado sua fé em tradições e poderes ocultos, mas continuam com sede. Eu digo a vocês, somente eu tenho a água viva. Quem beber de mim nunca mais terá sede. Algumas pessoas começaram a chorar. Sentiam um fogo queimando dentro delas, uma verdade que não podiam mais negar. Jesus então se aproximou de um grupo de anciãos e declarou: Muitos de vocês guardaram as antigas tradições com zelo. Mas pergunto-lhes, de que adianta ganhar o mundo e perder a própria alma? Os espíritos que vocês consultam não podem salvar vocês. Os sacrifícios que oferecem não podem trazer vida. Somente o meu sacrifício na cruz pode libertar vocês. Os sacerdotes vodú trocaram olhares entre si. Nunca antes haviam ouvido palavras como aquelas. Jesus então ergueu os braços, como se quisesse abraçar toda a nação. Benim, tua identidade não está no passado, mas no que você escolhe hoje. Você não é apenas uma terra de escravidão, nem uma terra de idolatria. Você é chamada para ser uma terra de esperança, de justiça, de salvação. O povo começou a murmurar entre si. As palavras dele estavam sacudindo tudo. Jesus então deu seu último convite. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Escolham a vida, escolham a liberdade, escolham a verdade, pois aquele que o Filho liberta, verdadeiramente será livre. E então ele começou a caminhar entre o povo. Mas algo havia mudado. Seu espírito agora estava gravado nos corações daqueles que o aceitaram. O vento soprou forte sobre a costa. Não era um vento comum, era um vento de renovação. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.